Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Fernando Sobia. Vamos ao módulo de vitimologia. Gente, vitimologia ainda luta, né? Alguns reconhecem como ciência autônoma, alguns reconhecem como parte da criminologia, mas o fato é que cai bastante no curso e a gente tem uns conceitos bem tranquilos. O nosso tema aqui em vitimologia vai ser tranquilo, tá? A gente já trabalhou coisa muito mais complexa. Labeling approach, critérios, o método marxista, falamos também do realismo marginal, tem pontos muito mais complexos de se entender do que a vitimologia. Então, bora lá, vitimologia. Pronto, aí. O que é que vai ser objeto de estudos da vitimologia? Vamos lá. Etiologia da vitimização, eu parto do pressuposto que nesse momento você já saiba o que significa a etiologia, ou estudos etiológicos. Etiologia da vitimização, consequências da vitimização e tratamento dispensado pelo sistema de justiça. Avaliação ou descobrimento de elementos do chamado complexo criminógeno da dupla penal, a gente vai ver daqui a pouco o que é essa dupla penal. O potencial de receptividade vitimal, influências sociais no processo de vitimização, o comportamento da vítima denunciante enquanto agente de controle social. Porque, olha só, cara, a gente nem pensa nisso às vezes, né? Mas a vítima possui um controle social muito grande no momento em que ela decide levar ao conhecimento das autoridades competentes ou não a sua vitimização. E é aí que surgem aquelas classificações que vocês adoram, o concurseiro adora a classificação de cifra negra, cifra verde, cifra rosa, cifra isso, cifra aquilo, cifra aquele outro. Não simples, mas tem um monte. Tá? Análise dos processos de vitimização sem intervenção de terceiro, por exemplo, suicídio. Danos sofridos pelas vítimas de crime e mecanismos de reparação. Programas de prevenção de crimes dirigidos a determinadas vítimas, porque o risco de vitimização, e é bom a gente destacar isso desde o começo, não é igualmente distribuído, então tem grupos sociais, grupos raciais, grupos de gênero, grupos de orientação sexual, que têm um risco de vitimização maior do que outros. Então, às vezes é interessante você ter um programa de prevenção de delitos dirigido a essas vítimas específicas, ou esses grupos de vítimas específicas. Assistência e proteção às vítimas e como a mídia lida com as vítimas de crime. Então, tudo isso pode ser objeto da vitimologia. E uma coisa que também é importante a gente destacar desde o começo da conversa é, quando você fala em vitimologia, quando você fala em promoção de direitos das vítimas, não existe um jogo de soma zero, um cobertor curto, onde, uma gangorra, né? Onde para você promover direitos das vítimas, você tem que necessariamente decotar direitos do réu, ou aumentar as penas, ou promover um processo penal com menos garantias. Isso não existe. Tá? Você pode promover os direitos da vítima enquanto promove os direitos do réu. Não tem problema. São plenamente compatíveis. Tá? Dito isso, vamos lá. O papel da vítima no processo penal, ou no exercício do poder punitivo, melhor dizendo, passa por 3 fases. Conhecida idade de ouro, quando a vítima ela era a protagonista da resposta penal. Muitas vezes ela pessoalmente exercia a punição. Isso, claro, nos primórdios da civilização. Neste caso, existia uma clara ausência de proporcionalidade. E, enfim, por quê? Porque se a vítima exerce a retaliação, a punição, ela tem interesse pessoal naquilo, ela está emocionalmente investida naquela punição. Então, a ausência de proporcionalidade ela é quase que uma característica natural a esse tipo de estrutura. Porém, no momento em que o Estado moderno, né, com o surgimento do Estado moderno, e o Estado assume
o exercício do poder punitivo, ele monopoliza o exercício do poder punitivo, até como característica, né, do Estado moderno, a vítima ela é jogada para escanteio. É um momento histórico que nós chamamos de neutralização do poder da vítima. A pena passa a ser mais uma garantia da ordem coletiva do que a efetiva proteção dos interesses da vítima. Não interessa o interesse da vítima, não interessa o que a vítima quer ou deixa de querer. A pessoa violou a lei do Estado e, por violar a lei do Estado, ela merece uma punição. Essa é a proposta. E depois, na segunda metade do século XX, nós temos um momento que se chama de revalorização do papel da vítima, que é o momento em que nós acreditamos estar, onde temos estudos, interesse vitimológico ressurge, de modo não a recolocar a vítima como protagonismo do exercício do poder punitivo, mas, pelo menos, recolocá-la dentro do processo de aplicação da pena de alguma forma. Não ali, né, pessoalmente, mas a ideia é reconhecer a legitimidade dos interesses da vítima. Qual é o conceito de vítima? Bom, a gente tem duas formas de abordar o assunto. Primeiro, quanto ao agente de vitimização, né? O que é que fez essa pessoa se tornar ou não vítima. E segundo, quanto à pessoa, quem é que pode, qual tipo de pessoa pode ser considerada uma vítima. Quanto ao agente de vitimização, temos um conceito amplo e um conceito restrito. No conceito amplo, todo aquele que sofrer danos físicos, mentais ou econômicos, ainda que a causa deste dano não tenha sido um ilícito penal, um crime, pode ser considerado vítima. Tá? Sofreu dano físico, mental ou econômico, ainda que não oriundo de crime, é vítima. Temos diversas condutas no mundo societário, ainda hoje, que são danosas, mas não são consideradas crimes. Então, se você adota um conceito amplo de vítima, de vitimização, você entenderia que as pessoas que sofreram danos econômicos, por exemplo, seriam vítimas. Num conceito restritivo, no entanto, vai exigir que o agente de vitimização seja efetivamente um ilícito penal. Sou obrigado a dizer a vocês que prevalece este conceito restritivo de vítima ou de vitimização primária. Somente será vítima aquela pessoa que tiver sido alvo de uma conduta criminosa. Tá? Enquanto a pessoa, gente, num conceito originário de vítima, tratava apenas ali das pessoas físicas, das pessoas naturais. Né? Por quê? Porque existia a necessidade de correlação dos componentes da dupla penal, criminoso e vítima. Hoje, com o processo de desmaterialização da vítima, que já vamos tratar, um conceito contemporâneo vai incluir pessoa física, jurídica, a própria sociedade, o Estado, comunidade internacional, tudo se tornou muito mais complexo, tá? Então, o que é essa desmaterialização da vítima ou vitimização difusa? O que acontece é, a sociedade moderna, ou a sociedade de riscos, como fala o Beck, né, ela é caracterizada por bens e interesses que não podem ser individualizados, muitas vezes. Meio ambiente. Vai individualizar. Então, nestes casos, você não vai ter uma vítima concreta, individualizada, específica para aquele crime. Então, você vai dizer que o crime não tem vítima? Tem sim. Aí é que entra a ideia de você ter uma vitimização difusa, tá? Qual é o problema disso? É que, exatamente pela falta de individualização da vítima, existe uma falta de transmissão de consciência da gravidade do delito. Você não tem com quem demonstrar empatia. Ah, tadinha da vítima, coitado. Não. Você não sabe quem é a vítima é difusa, a vítima é a sociedade como um todo. Então, esse fenômeno da desmaterialização da vítima ou de vitimização difusa é típico de sociedades modernas e traz também a sua consequência. Né? Quando a gente fala em vitimologia, especialmente para concurso, a gente pode dividir em 4 classes, ou 4 abordagens.
E convenhamos, a vitimologia é muito mais recente que a criminologia, você não vai ter a mesma quantidade de formulações teóricas ou a mesma sistematização de formulações teóricas que você tem na criminologia. Então, temos a vitimologia etiológica, também chamada de positivista, a vitimologia radical, a vitimodogmática alemã, claro que a vitimodogmática ia ser alemã, e a vitimologia processual. A vitimologia etiológica, o que ela vai fazer? Ela vai demonstrar ou vai sustentar a existência de uma interação entre delinquente e vítima. E é isso que é chamado de dupla penal. O grande avanço aqui é reconhecer que a vítima não é só um sujeito passivo, um objeto da conduta do delinquente, mas sim um sujeito ativo na ocorrência do delito, influindo para o delito, muitas vezes, tanto para a ocorrência do delito, quanto para a forma em que ele ocorre. Então, o estudo do delito aqui para a vitimologia etiológica, ele deixa de ser um estudo exclusivo do delinquente e passa a incluir a conduta da vítima, a análise do que a gente chamou de potencial de receptividade vitimal. Escrevi errado aqui no slide. É potencial de receptividade vitimal. Os elementos existentes dentro deste complexo criminógeno da dupla penal que vai determinar a aproximação entre a vítima e o criminoso e as chances de vitimização, o risco de vitimização. É dizer o seguinte, neste momento da etiologia vitimal, da vitimologia etiológica, o que se busca é tentar entender o que leva alguém a ser vítima. Enquanto lá na criminologia etiológica a pergunta é o que leva alguém a praticar o delito, aqui na vitimologia etiológica é o que leva alguém a ser vítima de um delito. Porque se acredita que existem elementos dentro deste complexo criminógeno que destaquem a vítima da não vítima. E aí, a gente tem algumas figuras muito importantes nesse primeiro momento, Hans von Rettig e o Benjamin Mendelssohn. E como é típico, né, das propostas etiológicas, eles têm toda uma tipologia, uma classificação de vítimas que, assim, dependendo do concurso que você for fazer, cai. Tá? O concurso da polícia, por exemplo, vira e mexe, cai. A gente não vai conseguir abordar aqui, mas eu deixei para você nesse slide, porque você está olhando aqui esse slide, você está pensando, pô, não vai abordar por quê? São 4, né? Ah! São 20, né? Então, são 24, na verdade, porque tem aqueles 4 primeiros lá e mais esses outros aqui. Então, volte aqui nesse slide depois, se você quiser, para ver todas as classificações. Eu coloquei uma descrição aí, mais ou menos adequada, de cada classificação. O Benjamin Mendelssohn é considerado o pai da vitimologia, né? Ele que efetivamente cunha o termo vitimologia, e ele que vai propor que o conceito de vítima deve abarcar não apenas a vítima de delitos, mas todas as vítimas de condutas lesivas, e também que a proposta da vitimologia é diminuir o número de vítimas em todos os âmbitos da vida, não apenas dentro do sistema de justiça criminal. E ele também tem a sua tipologia de vítimas classificada essencialmente de acordo com o nível de culpa. E ele usa este termo, o nível de culpa da vítima dentro da ação criminal. Então, depois também, mesma coisa, depois voltem aqui nesse slide para estudar um pouquinho aí essas classificações. São fáceis, não tem erro, é só ler e decorar. Sinto muito, você é concurseiro, senta a bunda na cadeira, lê e decora. Não tem jeito. E a vitimologia radical? A vitimologia radical, ela vai abandonar esta proposta positivista, essa proposta etiológica, de se reconhecer o que é que leva uma pessoa a ser vítima. Essa própria crença de que existe um elemento que leva, né, que deixa uma pessoa mais propensa do que a outra para ser vítima. E aí, ao invés de fazer uma análise vitimológica em dimensão individual, passa-se para o estudo das relações de poder dentro da sociedade. Ou seja, sai de uma microvitimologia para uma macrovitimologia, incluindo aqui preocupações com desigualdades estruturais e como essas desigualdades estruturais vão afetar
a distribuição do risco de vitimização na sociedade. Porque, veja, os dados deixam muito tranquilos. Aqui temos alguns dados sobre vitimização decorrente de intervenção policial. Basta a gente olhar os dados. Olha, 77% das vítimas de homicídio são negras. Os negros os negros representam 53% da população geral. Por que é que existe uma chance 2,6 vezes maior de um negro ser assassinado do que de um branco? Por que é que os dados de 2022 e 2023, por sinal, demonstram que as mortes decorrentes de intervenção policial diminuíram 20% quando a vítima é branca e aumentaram 4% quando a vítima é negra? Porque existem elementos estruturais, existem desigualdades estruturais que afetam o risco de a distribuição do risco de vitimização. E esse vai ser o foco, então, da vitimologia radical. A vitimodogmática alemã vai se preocupar com o reconhecimento do coprotagonismo da vítima. E qual é o reflexo deste coprotagonismo da vítima? Na calibragem da responsabilidade do autor. Tá? Temos duas vertentes. A moderada, capitaneada pelo Hassemer, vai dizer o seguinte, fala, olha, o comportamento da vítima ela vai repercutir lá no processo de dosimetria de pena só. Tá? E no nosso Código Penal, a gente tem no artigo 59, entre as circunstâncias judiciais, comportamento da vítima, como uma das circunstâncias judiciais. Comportamento da vítima é esse que, segundo o STJ, só pode ser valorado positivamente para o acusado, nunca negativamente. Então, podemos dizer que dentro de uma perspectiva vitimodogmática, né, o nosso Código Penal adota a vertente moderada do Hassemer. Na vertente radical, por outro lado, se a vítima expõe o seu bem jurídico de tal forma que a gente pode concluir que ela abandonou a proteção deste bem jurídico, não caberá ao Estado intervir. Então, não tem fundamento para a aplicação da pena. Fala, cara, a vítima ou o titular do bem jurídico é o primeiro interessado em protegê-lo. Se esse titular não tomou nenhuma medida para proteger o seu próprio bem jurídico, não vai ser o Estado que vai ter dor de cabeça com isso. Essa é a ideia da vitimodogmática radical, capitaneada pelo Bernd Schunemann. Tá? Mas aqui é mais afeto aí a dogmática do que a própria criminologia ou vitimologia. Né? Mas é muito interessante. E a vitimização processual, Fernando? Bom, isso aí, na verdade, é uma categoria que não existe de verdade, mas vai se preocupar com o impacto da reação social sobre a vítima. É a famosa vitimização secundária. Né? O que é a vitimização secundária? Ela é um derivado das relações existentes entre a vítima primária do delito e o Estado no exercício do controle social formal. Uma vez que a vítima leva ao conhecimento do Estado a sua vitimização, o Estado, se não toma as cautelas necessárias para trabalhar essa vitimização, vai acabar revitimizando aquela vítima, vai fazer com que ela passe, rememore os seus traumas, passe por um processo estigmatizante, um processo aflitivo, e isso é considerado vitimização secundária. No Brasil, esse tema está super em alta, por conta da Lei 14.245/2022, a Lei Mariana Ferrer, e a Lei 14.321, que criou o tipo penal da violência institucional. Eu não lembro a redação exata, mas a ideia é, durante a inquirição das vítimas no processo penal, os agentes processuais não podem causar a sua revitimização. Também por conta do famoso caso da blogueira Mariana Ferrer. Né? Uma outra implicação aí da vitimologia processual é o que a gente chama de injustiça epistêmica, o conceito da Miranda Fricker, onde a situação em que uma pessoa
é desconsiderada ou negada o status de sujeito epistêmico. Aquilo que ela é dito é ignorado no processo por conta de por conta de determinadas características, sejam aí características raciais, características sociais, características processuais, de posição processual. Aquela ideia de que o réu é ignorado simplesmente por ser réu, e eu cansei de ver isso na prática, infelizmente, existem alguns juízes que vão olhar e falar, o réu vai falar qualquer coisa para se safar. Injustiça epistêmica, você está ignorando tudo que sai da boca daquela pessoa, única e exclusivamente por conta de sua posição processual. Não porque o que ele está falando está em desacordo com as provas dos autos. Não. É porque réu vai mentir para se safar. Isso é injustiça epistêmica. Isso é uma vitimização daquela pessoa. E aí, como eu tinha falado, né, a relação entre vitimização e dados oficiais, que vai partir daquela relação da vítima denunciante ou da vítima enquanto agente de controle social, temos essas classificações. Começa-se com a cifra negra, hoje chamada de cifra oculta, não troquei o nome aqui só para ajudar na memorização, que é o descompasso entre o crime ocorrido e o crime registrado pela polícia. E aqui, a cifra negra, as estimativas é de que varia, claro, né, de crime para crime, mas a estimativa em crimes sexuais, por exemplo, é de que a cifra negra esteja na casa dos 80%. Isso vai servir, inclusive, de elemento para os abolicionistas dizerem, gente, se mais da metade dos crimes sequer chega ao conhecimento do Estado e a vida em sociedade continua andando, a roda continua girando, isso é prova de que a gente não precisa do direito penal. Porque metade, ou mais da metade, ou até a maioria dos conflitos, sequer é levada ao conhecimento, é sinal de que existem outros mecanismos de solução destes conflitos que estão sendo utilizados à margem do direito penal. Um argumento, sinceramente, que eu considero forte. A cifra cinza, e aí, na verdade, vira modismo, né? A cifra cinza é a diferença entre os crimes registrados e os crimes em que há persecução penal efetiva. Também existe uma grande diferença. Mas basta se você pensar, furtaram meu carro, quem foi? Não sei. Então você registrou o crime, mas não há uma persecução penal efetiva. Isso chama-se cifra cinza. Cifra dourada, cifra amarela e cifra verde vai ser a mesma coisa que cifra negra, só que aplicado a tipos específicos de crimes. A cifra dourada vai ser a cifra negra aplicada aos crimes do colarinho branco. A cifra amarela é a cifra negra aplicada aos crimes cometidos pelo Estado contra os seus cidadãos, tipicamente pela polícia. E a cifra verde é a cifra negra aplicada aos crimes ambientais. Também tem a cifra rosa, que é a cifra negra aplicada aos crimes motivados por homotransfobia. E por aí vai. Tantas cifras quanto há cores. Mas a ideia geral, eu acredito que vocês tenham entendido. Como vocês amam uma classificação desnecessária, temos, então, vitimização primária, secundária, terciária e hoje até quaternária. Vitimização primária é aquela vitimização decorrente do próprio crime. É quando a pessoa é alvo da conduta criminal. E aí a gente pode classificar em vitimização primária direta ou indireta. Direta, quando atinge a própria pessoa, quando aquele dano financeiro, psicológico, moral, enfim, atinge a própria pessoa, ou indireta, quando atinge pessoas alheias àquela conduta. Então, me mataram. Vítima primária direta. Eu, vítima primária indireta. Minha filha, que vai crescer sem pai. Eu diria minha esposa, mas não sei até que ponto ela vai ficar chateada ou não com isso. Então, vitimização primária, direta ou indireta. Vitimização secundária, a gente acabou de ver, que é essa vitimização processual, a revitimização da vítima primária, dentro daquela relação da vítima primária e o Estado no exercício do controle social formal. A vitimização terciária, ela
pode ter duas perspectivas. Da perspectiva do infrator, do próprio delinquente, alguns autores classificam a vitimização terciária como a imposição de um sofrimento excessivo e desnecessário durante o cumprimento da pena. Você vai fazer concurso da defensoria? Isso é vitimização terciária. Outra perspectiva de vitimização terciária é a partir da própria vítima do delito. E aí seria um constrangimento ao qual essa vítima é submetida perante a sociedade em razão da decorrência do crime, em decorrência do crime. A pessoa foi vítima de um crime sexual e aí ali no bairro todo mundo tá falando, mas também fica saindo com essas roupas, esse tipo de bobagem. Então vai fazer concurso por MP, vitimização terciária é a partir da perspectiva da vítima, tá? Então se atente a isso aí. E a quaternária, gente, esses modismos, sabe? A vitimização primária e secundária, beleza. Começa com essa terciária, quaternária, vira moda, fica igual as dimensões de direitos fundamentais, que já tem gente sustentando a 7ª dimensão. Vitimização quaternária, de toda forma, vai ser o quê? É o medo de se converter em vítima. Tá? É uma vitimização subjetiva, porque ela vai depender da percepção que a pessoa tem da realidade, geralmente influenciada pela mídia ou por experiências anteriores. Tá? Por quê? Porque o risco de vitimização e o medo de vitimização são coisas completamente diferentes. O risco de vitimização é baseado em fatores de risco, o risco de receptividade vitimal, né, que o Mendelssohn já falava, o grau de vulnerabilidade da vítima, etc, etc. O medo de vitimização é influenciado pela mídia ou experiências passadas. Tá? E por último, classificaçãozinha aqui de autovitimização ou heterovitimização. A autovitimização é quando a própria pessoa se coloca como vítima, ela se autodenomina uma vítima. Não porque ela efetivamente sofre um dano financeiro, psicológico, em razão da conduta alheia. Não. Mas porque ela quer anular críticas, opiniões, objeções a ela. Isso é típico de político. Entra até lá dentro das técnicas de neutralização, né, a condenação dos condenadores. E a heterovitimização é a autorrecriminação da própria vítima. Ela se culpa pela ocorrência do delito. Muito comum na violência doméstica, nos crimes sexuais. E também, né, na vitimização de criança e adolescente, também muito comum. Então, heterovitimização, essa é confusa, gente. Então, toma cuidado, tá? Heterovitimização é quando a vítima se culpa. Por que hétero? Porque a conduta não foi dela, mas ainda assim ela está se vitimizando. E a autovitimização é o famoso mimimi, tá? Então, de vitimologia, gente, era isso. Falei, conceitos simples, porém, existem essas categorias, essas tipologias, que vai exigir um pouco mais de atenção sua, um pouco mais de dedicação aí para, literalmente, decorar. Porque cai, viu? Você vai fazer concurso de delegado, bicho? Não deixe de estudar essa aula aqui umas 2, 3 vezes, tá bom? Então, um abraço a todos e todas, até o próximo módulo.